sou a professora Gisélia e essa é a nossa aula 24. Tá? Vamos organizar o material. Hoje você vai precisar somente, né, do caderno, um lápis de cor, borracha e o lápis, tá bom? E organiza o material e aproveita e coloca a data de hoje, tá bom? O número da aula e o título da aula, que é Movimentos Migratórios no Brasil nos séculos 20 e 21. Então, pode se organizar, faz bem caprichado que nós estamos esperando. E aí, criança, tá tudo certo? Bom, então vamos, né, começar revisando, né, as aulas anteriores. Então, lembrando que nós estamos falando sobre a formação brasileira, né? Então, os povos que formaram o povo brasileiro e especificamente o Paraná, tá bom? Paraná e Curitiba. Então, nós falamos, né, desses povos. Então, além dos indígenas, dos africanos, dos portugueses, vieram mais tarde também imigrantes, né, de várias nacionalidades, principalmente europeus. Também vieram árabes, né, e asiáticos. E eles também contribuíram, deixaram toda a sua contribuição aqui. Mais uma contribuição, né, um depoimento de uma professora da rede, que é de ascendência japonesa, tá bom? Então, achei interessante trazer esse depoimento, porque é muito importante para nós, muito interessante, e os japoneses foram muito importantes para a formação paranaense. Então tem várias localidades aqui no Paraná, inclusive Curitiba, que foram fundadas por japoneses ou que tem várias colônias, né, japonesas. Então aqui é essa bandeira do Japão. Então, por exemplo, Londrina é um desses locais, né? Maringá, então são locais que tem várias colônias japonesas. E tem, por exemplo, Açaí e Uraí, que foram fundadas, né, por japoneses, a partir de colônias japonesas. E os japoneses contribuíram, por exemplo, com a tradição da lavoura, né? Então a professora Ana Paula Kojima Zeni vai contar um pouquinho mais sobre a história da família dela, né, a vinda da família dela para o Brasil e a tradição japonesa, né, a cultura japonesa, que é bem interessante, tá bom? Então vamos assistir o vídeo da professora Ana Paula. Oi, sou Ana Paula Kojima e vim aqui hoje para contar para vocês a história da minha família. Eu sou descendente de japoneses, sou a terceira geração aqui no Brasil, então eu sou o Sansei. Os meus avós, eles vieram do Japão, ele com 13 anos e ela com 10. O meu avô veio da cidade de Kagoshima, que fica no sul do Japão, e a minha avó veio da cidade de Hokkaido, que é no norte do Japão.
Eles vieram, cada um com a sua família, porém as famílias já se conheciam, pois ambos eram comerciantes de tecidos no Japão. Eles vendiam seda para confecção de kimonos. Chegando no Brasil depois de 52 dias de viagem, eles desembarcaram no Porto de Santos, cada um foi para uma cidade. Eles foram no estado de São Paulo, meu avô para a cidade de Presidente Venceslau, e a minha avó para a cidade de Duartina. Lá as famílias trabalharam na agricultura e depois de um tempo eles se reencontraram, casaram e constituíram família na cidade de Presidente Venceslau. Lá eles tiveram 10 filhos, ambos continuavam trabalhando na agricultura, ela mais cuidando da casa, os filhos ajudavam também, né, na lida da terra e nos afazeres domésticos. Depois de um tempo, eles se mudaram para a capital de São Paulo, ficaram lá um período e eles se mudaram depois aqui para Curitiba. Aqui em Curitiba, eles se instalaram no Bairro Alto, onde eles criaram os filhos constituíram suas próprias famílias e eles ajudaram a criar os netos também, né? Esses aqui são os meus avós, tá? Da cultura japonesa, da herança que eles deixaram pra gente, foram os utensílios, o hashi, o pratinho para shoyu, o hábito de tomar bastante chá, né? Os utensílios culinários que a gente utiliza até hoje, a própria culinária já é um hábito na família, né? E o vocabulário ele é muito forte na minha família, onde a gente aprende já desde pequeno algumas palavras básicas que daí quando a gente vê já está incorporado no nosso dia a dia. Avô em japonês é Ji-chan e avó é Bachan. A gente usa essas palavras, fica meio que normal, fica diário a gente usar essas palavras, né? A gente também ouve muita música japonesa, né? Das mais antigas, que era o que eles ouviam, então a gente tem o hábito de ouvir música japonesa, e aqui no Brasil também a gente vê que tá todo mundo, muita gente gosta de quadrinhos japoneses, né, que são os mangás e os desenhos que são os animes. Então assim, essa é a cultura, a herança cultural que eles trouxeram para o Brasil, que a gente vê que está incorporada no dia a dia, na rotina da maioria das pessoas, as pessoas gostam, né? E essa é a minha história que eu queria deixar para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então é interessante, né, o vídeo da professora Ana Paula, ver que ela, né, mostra a questão da cultura japonesa, que é bem, né, diferente de muitas outras, mas que que eu gosto bastante. Quando a gente entra em contato com essa cultura, a gente também acaba entendendo e gostando bastante, né? Então eu agradeço a professora Ana Paula por essa contribuição, por esse depoimento, tá bom? E nós vamos continuar falando então sobre a formação paranaense, né? E nós falamos sobre os movimentos migratórios. Então, além de receber pessoas de outras nacionalidades, outros países, também houve um movimento dentro do próprio Brasil. Então, movimentos migratórios são aquelas mudanças dentro do próprio Brasil, né? E, então, que aconteceu a partir de 1860. Então, aqui eu falei para vocês que o migrante é aquele que se desloca em um espaço limitado a um território nacional, né? Ou, como já falei, dentro, né, do país. E a aula passada nós falamos sobre os movimentos migratórios que aconteceram na década de 60 e 70, especificamente no Paraná. E falei também sobre o êxodo rural. Então, o que aconteceu? Nesse período, houve uma incidência muito grande de pessoas que migraram da área rural, né, para a área urbana. Então, foi uma incidência muito grande. Por que isso aconteceu? Então, essa mudança da área rural para a área urbana nós chamamos de êxodo rural. E por que aconteceu isso? Então, as pessoas elas perderam seu emprego lá na área rural. E elas buscavam na área urbana, né, ou seja, nas cidades, nas grandes cidades, melhores condições de vida. Ou principalmente emprego, né, para isso. E por que eles perderam emprego na área rural? Porque muitas produções elas foram substituídas por máquinas,
certo? E também teve nesse período assim, as geadas que erradicaram os pés de café. Então, até então, o que a produção, né, a economia em muitas regiões agrícolas aqui no Paraná era movida pelo café. Era a base do café. Com a geada, erradicou os pés de café, ou seja, acabou essa produção, né? E eles tiveram que investir em outros produtos, outros alimentos. E esses outros alimentos usavam-se mais máquinas, né? Substituiu a mão de obra de pessoas por máquinas. E as pessoas ficaram desempregadas e foram procurar esse emprego em outro lugar, já que lá na roça ela não tinha como trabalhar, certo? Só que ela sabia trabalhar na roça, né? Na agricultura. Na grande cidade, ela viu que ela não estava, elas viram que elas não estavam especializadas, né? Não tinha formação para trabalhar naquilo que a cidade oferecia, né? Nos empregos que tinha na cidade. Então, aqui, nós vimos que muitas pessoas, muitas localidades do Paraná se formaram nesse contexto, muitas vilas aqui em Curitiba, por exemplo. E assim, estou chegando aqui no Paraná, que nessas grandes cidades, eles, por ter falta de emprego, aconteceu questões sociais. Então, tem muita gente que ficou desempregada ou trabalhando em subemprego, ou seja, não tinha carteira assinada, não tinha direito a nada, tá bom? E eles tinham que morar em qualquer lugar, tá? Ou seja, acabaram a formação de favelas. Foi uma das consequências do êxodo rural. E nós vimos que isso aconteceu mais ou menos entre a década de 70 e 80, e que 30 milhões de pessoas foram expulsas das suas terras, né, por essa questão da mecanização. E eu trouxe essa tabela, né, como fonte histórica para a gente estudar esse período. Foi uma tabela que foi elaborada pelo IBGE, e ela analisa a mudança, o crescimento da população urbana e a população rural no período da década de 1970 a 2000. E o que nós observamos, analisando aqui, né? Lembra, nós fizemos essa análise juntos aqui da tabela, e nós observamos que a área urbana cresceu muito nesse período, né? A população dessa área cresceu muito. E a população da área rural diminuiu, certo? Então, comprova esses estudos de que as pessoas passaram a migrar, né, da área rural para a área urbana. Então, a tabela ajudou nessa análise. E aqui daí trouxe, né, outras imagens também falando da questão aqui das favelas. E tem algumas produções, né, por exemplo, essa charge que trata disso. Então tem essa charge mostrando, né, tratando da questão da pessoa que saiu da área rural e estava indo para a cidade procurar melhores condições. Mas a charge mostra a condição de pobreza que ele estava ali. Então ele está todo remendado, está com uma cara triste, um jeito... Então, assim, ele saiu de uma situação de pobreza e para se encontrar em outra situação também, muitas dessas pessoas. E, assim, nessa aula, nós vamos continuar com essa questão, né, da formação brasileira, aqui na formação do Paraná, das pessoas que formaram. Bom, então agora nós vamos falar especificamente da aula de hoje, né, que são movimentos imigratórios no Paraná, destacando Curitiba no século XXI. O que quer dizer tudo isso, esse texto todo que eu falei? Quer dizer que vocês podem constatar na sala de vocês ou na sala de muitos colegas de vocês. É a presença de estudantes, de colegas que são de outros países, tá bom? Então tem muitas crianças quando voltarem para a escola, você vai constatar que tem crianças que vieram de outros países que mal sabem falar o português, por exemplo. Ou que acabaram de chegar aqui esse ano e acabaram de aprender o português, tá bom? Pra gente constatar isso, eu trouxe algumas fontes, né? Pra gente fazer esse estudo. Aqui, a Secretaria Municipal de Educação, ela fez um levantamento, ou seja, ela contou as crianças de cada escola que vieram de outros países, que vieram de outros locais do Brasil também, tá bom? Então ela contou, fez um levantamento e aí produziu esse material que tá aí na tela, dá uma olhadinha ali. Quem sabe como se chama essa imagem, esse tipo de imagem? Criança, esse é um gráfico. Tá bom? Então, depois que a Secretaria Municipal contou as crianças lá de todas as escolas de Curitiba, tá bom? Eles fizeram esse material que vocês estão vendo aí, que é o gráfico. Então, dá uma olhada. No gráfico, você coloca o número do número total dos estudantes de cada nacionalidade,
que tem na rede de Curitiba. Como você sabe disso? Então dá uma olhadinha ali, tem as barrinhas verdes, e cada barra verde indica o quê? Cada barrinha dessa indica uma nacionalidade, ou seja, um país de origem, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você. Quero ver quem vai descobrir quantos países de origem indica nesse gráfico, tá? Então, embaixo ali tem os países em que vieram esses colegas de vocês. E, rapidinho, vou deixar um minutinho para ver quem consegue descobrir quantos países tem no gráfico ali, que mostra no gráfico, tá bom? Então, corre que é 1 minuto só. Daí eu já volto com a resposta. Pronto, e aí, quem descobriu São quantos países que aparecem no gráfico ali? São 48 países. 48 países, tá? O que mais que nós observamos? Então, observe que o gráfico... Aqui, nesse momento, a gente aprende a fazer uma leitura de um outro material. Então, a gente aprende a ler, né, o português, e tal, mas tem outros materiais que a gente tem que aprender a ler também. Semana passada, a gente leu uma tabela, né, aprendeu a analisar a tabela, e hoje é o gráfico. Então, começa pelo título. O título dá uma ideia do que está falando o gráfico. Então, diz ali, país de origem dos estudantes migrantes, tá? Na RME é Rede Municipal de Educação, tá? Do ano de 2020. Depois continua, país de origem de 2020. Então, esse é o título do gráfico, tá bom? Embaixo são os países de origem, e nas barrinhas verdes é a quantidade de estudantes. Certo? Quanto maior a barrinha, quanto mais alta a barrinha, o que você acha que é? É maior o número de estudantes daquela nacionalidade, tá bom? Então, parabéns, você conseguiu contar ali, são 48 países de origem que mostra no gráfico. Ou seja, em Curitiba nós temos migrantes, né, de 48 países e que estão estudando, né, nas nossas escolas municipais. Ok, então agora eu vou voltar na tabela, tá bom? Eu vou voltar na tabela e vocês vão escrever o nome dos 4 países com o maior número de estudantes migrantes, né, que estão aqui em Curitiba. Tá, anota o nome dos países e a quantidade de estudantes, tá bom? Para você se organizar, eu trouxe essa tabela aqui. Então, hoje vocês que vão fazer a tabela, tá bom? Então, vai ter essa tabela. Você vai primeiro copiar a tabela ali, tá, com esses itens. E depois eu dou um tempinho para você fazer a resposta, tá bom? Então, pode copiar a tabela, porque tem um tempinho para vocês copiarem.
Vamos lá, então eu vou pôr o gráfico para vocês responderem a tabela, tá bom? Então tem mais um tempinho para vocês responderem o país de origem e o número de estudantes. E aí, crianças, vamos lá? Conseguiram? Conseguiram interpretar esse gráfico? Então, vamos ver quem não conseguiu vai aprender comigo, né? Então, quais são os países que mais têm estudantes imigrantes em Curitiba, conforme essa tabela aqui? Tá. Então, em primeiro lugar, ou seja, a maior barrinha que nós temos, indica qual o país, a Venezuela, tá? Então, a Venezuela é que tem o maior número de migrantes aqui em Curitiba nesse ano, em ano de 2020. São 503 estudantes, certo? Colocaram isso lá? Depois, a Venezuela, em segundo lugar, em 2020, qual é o país que mais tem? Então, é a maior barrinha ali. Segunda maior barrinha, que é o Haiti. Certo? Então, o Haiti tem 221 estudantes aqui em Curitiba nesse ano. Depois do Haiti... E tem estudantes que nasceram no Brasil, por algum motivo migraram para um outro país, lá aprenderam a falar, ler e escrever, e acabaram voltando
para cá novamente. E em quarto lugar, o quarto país é a Colômbia, que tem 18 estudantes. Bom, então eu coloquei de novo aqui a tabela com as respostas corretas. Vê se está tudo certo. Se você não fez certo, pode arrumar. Vou deixar um minutinho para vocês arrumarem. Então, vamos lá, criação aqui. Nós temos uma ideia do número de estudantes migrantes na rede municipal de ensino nesse ano e quais os países que têm mais estudantes, né? E agora eu vou trazer a tabela do ano passado, né? O gráfico com o levantamento do ano passado. E a gente vai comparar para ver se a migração aqui em Curitiba está aumentando ou está diminuindo. E qual país em que nós estamos recebendo maior número de migrantes, tá bom? Então, esse é o gráfico com o levantamento do ano passado, tá bom? Dá uma olhadinha ali. Então, vamos observando o título ali. País de origem dos estudantes migrantes na rede municipal de ensino em 2019, ou seja, do ano passado, tá bom? Dá uma olhada no gráfico. Qual que é o país, o ano passado, que nós tínhamos o maior número de estudantes imigrantes? Lembra que a barrinha é a maior barrinha, a barrinha que está mais alto. Então, nós observamos que era o Haiti, certo? Ano passado era o Haiti. Depois do Haiti, nós tínhamos qual que era o segundo lugar? Venezuela. Depois, eram os estudantes de outros locais do Brasil e também a Colômbia. O que inverteu aqui? Quem percebeu? O que inverteu? Qual país nós tínhamos mais estudantes imigrantes no ano passado? E mudou para qual que passou a ser em primeiro lugar esse ano? Conseguiram perceber isso? Então, para fazer análise melhor, a gente coloca na tabela para fazer essa comparação, tá bom? Certo? Então, eu vou colocar o gráfico para vocês de 2019, né? Para vocês preencherem a coluna de 2019, tá bom? Então, tá aqui o gráfico. E daí tem mais um minutinho ali para vocês responderem, tá bom?
certo? Conseguiram preencher a tabela? Então, eu vou trazer ela aqui com as respostas, tá bom? Então, ali, o que aconteceu em 2019? A Venezuela, nós tínhamos 131 estudantes aqui em Curitiba. Nós tínhamos 163 do Haiti, 34 do Brasil e 24 da Colômbia. Dá uma olhada ali, compara os números. Qual país que aumentou de 2019, aumentou o número de estudantes de 2019 para 2020? Então, antes era o Haiti, que nós tínhamos mais estudantes. Em 2019, nós recebemos muito mais estudantes da Venezuela. E muito mais mesmo. Vejo que era 131 e passou para 503. Então, né, é um número bem maior. Tá bom? E aí, o que está acontecendo? Por que essas pessoas vieram aqui para o Brasil? Por que essas crianças precisaram estudar nas escolas aqui de Curitiba, né? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, eles vieram, né, logicamente, lá aqui esse é o mapa da Venezuela, para vocês terem uma ideia. Venezuela fica aqui na América do Sul. Tá marcado. Esse é o mapa da Venezuela. Tá? E eles vieram, e a maioria desses estudantes, né, de várias localidades, por que eles migram para outros países? Então, tem diversos motivos. Tá? Uns é porque querem fazer um intercâmbio cultural, por exemplo, se querem aprender uma nova língua, uma nova cultura. Tem outros locais que querem, outras pessoas, né, que vêm em busca de melhores qualidades de vida, ou recebe uma transferência de emprego. Então, a empresa do pai dessa criança transferiu ele para um outro país, então ele vem trabalhar em outro país, por exemplo, no Brasil, tá? E no caso da Venezuela, a grande maioria veio porque lá eles estão ainda hoje passando uma grande crise, né? Essa crise são por questões políticas, econômicas e sociais. O que quer dizer isso? Que muitos deles estavam, por exemplo, passando fome lá. Então tinha um problema de abastecimento de alimentos, ou seja, não existia, apesar mesmo que a pessoa tivesse dinheiro, por exemplo, tem lugar que não tem certos alimentos para vender, por exemplo. Então, essa situação de falta de alimentos, de muitos até sem condições de comprar, ou quando tem condições, não encontravam. Falta de segurança, né? Segurança também política no país. Muitos se obrigaram a ir para outros países. E muitos escolheram o Brasil para morar. Tá bom? Então, a gente está vendo, e pelos números que eu mostrei para vocês, do número de estudantes que estão em Curitiba, nós vemos essa questão da crise. Então, eu vejo que eles se obrigaram, né, a sair dos seus países. Não foi uma escolha, não foi o que eu sonho, né, morar em tal lugar. Foi, para muitos, foi realmente a última situação, a última solução, né, que aconteceu. Essa migrar, tá bom? E criança, hoje nós temos os colegas de vocês que são migrantes, que são de outros países, que vieram contar para vocês um pouco dessa história deles, da vida do país de origem aqui pro Brasil, tá bom? O primeiro deles é o de Diego Leonardo Restrepo Faria. Ele é venezuelano, tá bom? E depois tem uma outra coleguinha também, que é venezuelana, que vai contar a história. Então é legal a gente ouvir a história, ele vai falar um pouquinho do que ele acha da Venezuela, um pouquinho da história deles aqui no Brasil. E é legal ver também como que eles se sentiram quando vieram para cá. Tá bom? Então vamos ouvir o Diego, a história dele. Oi, boa tarde. Meu nome é Diego Leonardo Restrepo Faria, aluno do 4º ano A na Escola Municipal Miguel Cruz. Eu nasci na Venezuela. Eu estudei lá 3º ano. Eu brinquei com meus amigos e meus primos. Minha avó me fez muitas comidas e me ajudava com minhas tarefas. Eu também assistia à televisão e jogava com meus brinquedos, pois não saía de casa porque era muito perigoso. Saí da Venezuela no dia 20 de fevereiro de 2019, porque meus pais queriam um futuro melhor para mim, e a viagem foi feita de carro até Boa Vista, Roraima. Moramos na casa de um amigo do meu pai por alguns meses. Conhecemos uma igreja chamada Metodista
Os pastores Augusto e Márcia nos acolheram. Fiz novos amigos. Conhecemos Nicole, Noemi e o Samuel Nascimento, que com a ajuda da igreja HP Church nos trouxeram de avião para Curitiba. No terceiro dia, após a chegada, conseguiram uma vaga. Para mim é ficar estudando na Escola Municipal Miguel Cruz. Desde então, minha vida está muito melhor e eu estou mais feliz. Muito obrigado, boa tarde. Tá, crianças, legal, né, a história do Diego. E também é legal ele contar para nós um pouquinho do país deles, né? Eu aprendi bastante com o Diego, tá? Obrigada, Diego, pela sua contribuição, tá bom? Boa sorte aqui no Brasil, espero que você seja feliz aqui com a sua família, tá bom? E eu vou trazer uma colega tua também, que é venezuelana, Diego, é a Valentina de Los Angeles Álvares Gomes, tá bom? A Valentina também vai contar um pouco da história dela, o que ela achava lá da Venezuela e como ela vive aqui no Brasil, tá bom? Então agora nós vamos ouvir a Valentina. Oi, bom dia. Eu sou a Valentina Álvares. Eu estudo na Escola Miguel Kruger, quarto C. Eu nasci na Venezuela e meu país é muito bonito. Está cheio de minerais como ouro, petróleo e diamantes. A diferença que tem com meu país e Brasil é a comida, a música e o idioma. No meu país, que eu gostava de brincar era pular corda e boneca. No meu país, que eu gostava de comer era arepa, cachapa e pabellão e arepa, que são os pratos típicos da minha terra. As músicas típicas da minha terra são folclore, religião e cristão. A data que eu cheguei no Brasil foi 17 de outubro do ano 2017. Eu cheguei com meu pai, a minha mãe e o meu irmão. O motivo que eu vim ao Brasil foi por causa da crise por meu país, que não tem uma boa qualidade de vida. Nossa viagem foi muito longa de ônibus. Eu e a minha família ficamos morando 2 anos e meio no Manaus. Agora temos 5 meses morando na Curitiba. Diego e Valentina, adorei o depoimento de vocês, me ajudou muito a conhecer um pouco sobre a Venezuela, tá? Obrigada. E me emocionei com a história de vocês, tá bom? Espero que vocês sejam também felizes aqui no Brasil, que vocês sejam respeitados pelos seus colegas, que eles ajudem vocês, tá? A conhecerem melhor o país aqui e se adaptarem aqui, tá bom? E eu trouxe, então a gente lembra que os depoimentos fazem parte da fonte, né, para nós historiadores entenderem um pouquinho sobre essa história. Então eu peguei uma parte da fala da Valentina e eu fiz o quê? Eu fiz uma transcrição. Quando a gente pega a fala de um depoimento e passa, né, para o papel, nós chamamos de transcrição. Então eu fiz a transcrição da fala da Valentina, pra gente fazer uma análise, tá bom? Então ela disse assim: vim ao Brasil por causa da crise no meu país e porque lá não tem uma boa qualidade de vida. Eu e minha família ficamos morando 2 anos e meio em Manaus e 5 meses em Curitiba, tá? Então aqui eu peguei um trecho, né? Não a fala toda dela. E aqui para ver, então, o que os historiadores, estudiosos falam sobre a questão da vinda dos imigrantes aqui para o Brasil é confirmada pela fala da Valentina ou não? O que vocês acham? Através dessa fala, da experiência dela, tem a ver com as outras questões que nós estudamos, e com o gráfico também? Então, é uma análise que nós fazemos. E a partir disso que eu conversei com vocês, eu quero que vocês escrevam sobre a história desses estudantes, né, dos venezuelanos aqui em Curitiba. Então, por que eles migraram, de onde eles vieram,
a quantidade de de estudantes, né, venezuelanos que tem em Curitiba, que esse ano, que tinha ano passado e aumentou, tá bom? Então você vai escrever um pequeno texto falando sobre esses estudantes, tá bom? Então tem o roteiro aqui na tela e eu vou deixar o roteiro e um tempinho para vocês escreverem. E aí, crianças? Lembrando, se vocês não conseguiram concluir o texto, né, pode concluir em outros momentos, né, do dia de vocês, tá bom? E se tiver condições de pesquisar um pouco mais esse assunto para né, melhorar o texto, fica legal, tá bom? E assim, nós vamos continuar falando sobre esse assunto, né, nós vimos que tem estudantes de outros, né, países aqui em Curitiba, nós vamos continuar falando isso na próxima aula, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado, né, para a história de vocês também, tá bom? E até a próxima aula.